Round 6 terminou, mas enquanto falamos, a Netflix está preparando a grande continuação da franquia, e esta será nos Estados Unidos. E o que veremos nessa série? Já há diretor e atores confirmados? São perguntas que vamos responder. Hoje no Charletales, vou contar tudo o que sabemos sobre Round 6 Estados Unidos. Prontos? Vamos começar! A terceira temporada de Round 6 nos surpreendeu a todos com um final incrível. A ilha de Round 6 na Coreia foi destruída, então os jogos terminaram. O frontman vai para os Estados Unidos visitar a filha de Gi-hun. No entanto, em seu caminho aparece uma mulher recrutadora, que joga de Dakdi com um mendigo. Isso quer dizer que os jogos continuam em outros países. Essa cena nos leva à continuação da série, que será nos Estados Unidos. Primeiro vamos com uma pergunta séria. O spin-off nos Estados Unidos está confirmado? A verdade é que ainda não há confirmação oficial da Netflix. No entanto, é quase certo que essa série vai acontecer. Desde o ano passado, já havia rumores de uma continuação nos Estados Unidos, mas não havia evidências. Agora com essa cena final, tudo faz sentido. Coincidências não existem. É questão de tempo para que a Netflix faça o anúncio oficial. Agora vou contar tudo o que se sabe até o momento. Essa informação percorreu a internet durante meses e está respaldada por portais reconhecidos como o What's on Netflix, que vazam muitas informações constantemente. Por enquanto, essa série levará o nome de Round 6, América, e não será um remake. Ou seja, não veremos outra versão de Gi-hun com um ator americano. Essa série será uma continuação, respeitando os eventos da série original. E que bom, porque eu detestaria ver repetirem a mesma história, com um elenco diferente. Nunca poderiam igualar os originais. O melhor é uma continuação. Quem será o diretor? Por enquanto, as fontes indicam que o escolhido é David Fincher, lendário diretor de cinema. Ele foi responsável por obras-primas como Clube da Luta ou Seven. Atualmente esse diretor tem um contrato de exclusividade com a Netflix, e isso lhe permitiu fazer séries como Mindhunter, ou a série de animação Love, Death and Robots. Com esse contexto, é bastante lógico que Fincher seja o diretor. E o que acontecerá com Hwang Dong-hyuk, o diretor original da franquia? Provavelmente não voltará. Ele mesmo mencionou em entrevistas que foi muito difícil terminar a terceira temporada. Foi extremamente estressante para ele, e inclusive perdeu vários dentes no processo. Lembremos que o diretor nem queria fazer uma segunda temporada. A ideia original era que fosse apenas uma, mas a Netflix viu o potencial da franquia. Por isso pediram que ele fizesse 3 temporadas. Atualmente, o diretor já quer descansar de Round 6. Se a franquia continuar, será com outro diretor. Claro que não seria estranho que ele voltasse como assessor ou até produtor. Vamos falar do elenco. Que atores veremos em Round 6, América? Em primeiro lugar, podemos mencionar Cate Blanchett, que apareceu no final da temporada como a recrutadora americana. Ela seria a adição mais evidente. É uma atriz bastante reconhecida e respeitada no meio. Participou de filmes como O Curioso Caso de Benjamin Button, ou até em blockbusters como Thor, Ragnarok, onde interpretou a vilã Hela. Ela funcionaria perfeitamente em uma continuação de Round 6, como uma versão diferente de Gong-yoo, o recrutador original. Os fãs a receberam muito bem no final da temporada, então tudo depende da Netflix. Quanto ao restante do elenco, certamente a maioria será norte-americana. A Netflix tem um catálogo de atores que usa constantemente. Se fizerem uma versão americana, certamente trarão rostos conhecidos. Por exemplo, temos atrizes como Jenna Ortega ou Emma Myers, que estão em um excelente momento de popularidade e protagonizaram várias produções da Netflix. Quando essa continuação chegar, as atrizes estarão um pouco mais adultas e funcionariam muito bem. Segundo os rumores, há outros nomes bastante reconhecidos na mesa. Por exemplo, Robert De Niro, que poderia interpretar um VIP. Não é algo impossível. De Niro já participou da Netflix com o filme O Irlandês, que foi excelente. Pessoalmente, eu adoraria ver o Will Poulter, que participou de Black Mirror. Outra ótima opção seria Jesse Plemons, conhecido por Breaking Bad. Ele também é um ator recorrente da Netflix. No entanto, nem todos serão atores americanos. O mais provável é que vejamos o retorno de estrelas coreanas. Por exemplo, o ator Lee Byung-hun, que interpreta o frontman. O final da temporada foi muito claro, ao nos mostrar que seu personagem continua vigilante. Além disso, o frontman ficou comovido com o sacrifício de Gi-hun, então provavelmente fará algo para seguir seu legado. O ator Lee Byung-hun, em várias entrevistas, expressou seu desejo de continuar na franquia. Inclusive disse que adoraria protagonizar uma prequela, centrada em como o frontman venceu os jogos do ano de 2015. Certamente por essa predisposição, o diretor deixou seu personagem vivo no final da temporada. Muitos garantem que ele será o protagonista da versão americana, mas eu o imagino mais
como um personagem de apoio para o novo protagonista. Outro personagem que poderia voltar é a filha de Gi-hun. Li comentários propondo que ela retorne como jogadora para buscar pistas sobre o que aconteceu com seu pai. Mas honestamente, essa possibilidade não me convence. Ela é jovem demais para participar dos jogos. Mesmo que crescesse logo, seria ilógico que participasse. Ela literalmente é milionária, graças à fortuna de Gi-hun. Além disso, seria triste saber que a filha de Gi-hun sofrerá o que ele já sofreu. Para mim, a única forma de ela voltar seria como repórter ou algo assim, investigando a organização de Round 6. Ela poderia ter o desejo de saber o que aconteceu com seu pai. Assim teria um papel semelhante ao do policial na série original. Seria alguém de fora dos jogos. Além disso, dessa forma poderia se reencontrar facilmente com o frontman em busca de respostas. Outro personagem que poderia voltar seria o policial. Ele terminou vivo na série, mas nunca teve uma verdadeira conversa com seu irmão. Talvez o diretor tenha guardado isso para que a Netflix pudesse usá-lo no futuro. Então poderíamos vê-lo de volta para buscar ilhas novamente. Li comentários e teorias malucas sobre Gi-hun voltando aos jogos, mas isso é impossível. Não há maneira de ele ter sobrevivido. Além disso, o próprio diretor da série declarou que a história de Gi-hun terminou. O próprio ator Lee Jung-jae declarou que foi um grande desafio terminar a terceira temporada. Dá para notar que todos concordam em deixar Gi-hun descansar. Vamos para outra pergunta. Que jogos veremos na próxima série? Claro que já não poderão ser jogos totalmente coreanos, pois os jogadores americanos não os entenderiam. Por exemplo, o jogo dos biscoitos seria difícil de compreender para eles. Outro exemplo seria o Didact, que sim, foi usado no final da temporada, mas sendo honestos, pouca gente fora da Coreia o conhecia antes da série. Só o colocaram aqui porque ficou muito famoso, mas não faz sentido jogar em Didact nos Estados Unidos. A maioria dos novos jogos deve ser baseada na cultura norte-americana. Por exemplo, um clássico é o Pato, Pato, Ganso. Esse consiste em vários jogadores formando um círculo, enquanto outro jogador os rodeia até escolher um. Depois há uma perseguição entre os dois. Esse jogo facilmente poderia ser adaptado para uma versão mortal. Outro jogo interessante poderia ser as corridas de saco. Esse é um jogo extremamente comum e o vimos em muitos filmes familiares de Hollywood. Facilmente poderia ser adaptado para uma versão mortal e seria interessante de ver. Também há outros jogos que são jogados tanto nos Estados Unidos quanto na Coreia. Por exemplo, o de pular corda. Esse jogo poderia voltar sem problemas. Também há o de cabo de guerra por equipes. Esse jogo vimos na primeira temporada e se tornou bastante popular a nível mundial. Facilmente poderia funcionar na próxima série e todos os jogadores poderiam entendê-lo. Há até jogos coreanos, que tenho certeza de que veremos novamente. Por exemplo, o jogo original da boneca. Esse é um jogo muito icônico na franquia. Além disso, é um jogo que todos podem entender instantaneamente sem necessidade de serem coreanos. Em geral, eu acho que sim, há elementos coreanos que devem retornar pela identidade da série. A graça dessa franquia é a identidade coreana. A boneca Young-hee é um exemplo perfeito disso. A série será centrada nos Estados Unidos, mas também não podem ignorar a essência coreana da franquia. Foi isso que funcionou em primeiro lugar. Seja como for, a continuação de Round 6 está a caminho. Estou empolgado por isso, e vou mantê-los informados sobre qualquer revelação disponível. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.